Boa noite a todos. Me falaram que a casa está vazia hoje. Mas graças a Deus a doutrina espírita ela consegue mobilizar as pessoas e fazer com que essa busca seja sempre muito intensiva e viva em nós. Que Jesus então seja por todos nós, que Ele seja o nosso mestre, nosso guia, que possa nos influenciar, nos orientar na noite de hoje. Muito bem, nós vamos falar a respeito de uma parte do estudo que o Allan Kardec faz no capítulo 6, na parte 2ª do Livro dos Espíritos, onde ele, na questão 258 a 273, ele questiona o Espírito de Verdade a respeito da escolha das provas. É um tema um tanto importante para a gente procurar entender quais são os nossos objetivos aqui, nessa caminhada evolutiva. Por que estamos aqui? Embora quase nenhum de nós lembre alguma coisa daquilo que planejou, todos nós que alcançamos já uma certa etapa evolutiva estamos suscetíveis e autorizados, vamos dizer assim, a fazer essa escolha. Mas muitos de nós ainda se questiona como é que funciona isso lá na erraticidade, lá no plano espiritual. Né? Allan Kardec também teve essa curiosidade. Então a gente vê pelo nosso mundo, pelo que prisma por aí, a atitude das pessoas, uns vivendo na maldade. Será que esses também escolheram esse caminho? Será que o Espírito ele pode escolher o mal para dar continuidade no seu processo evolutivo? Então, Allan Kardec ele faz todos esses questionamentos e o Espírito de Verdade define ali para ele que não, que nenhum de nós, espíritos, a encarnar, a dar sequência à sua trajetória evolutiva, tem essa condição da escolha do mal para o exercício da reencarnação. Ainda fica muito vago para entender por que se nenhum de nós, ou se a grande maioria de nós, que temos a oportunidade dessa escolha, e se o acesso à reencarnação está plenamente vinculado ao exercício do bem, ao crescimento moral, à conquista de valores na caminhada evolutiva, por que ainda persiste o mal? Muitos autores, depois de Kardec, estudando a criatura humana, até dentro dos princípios da doutrina espírita, eles trazem muitos esclarecimentos. Então a gente vai encontrar literatura vasta aí, de autores como Leon Denis, Camille Flammarion, entre outros, e já voltado ao nosso tempo, literaturas já psicografadas por autores também de grande credibilidade, e principalmente o nosso grande Chico Xavier, que teve oportunidade, através dos autores espirituais, André Luiz, Humberto de Campos, seu mentor, Emmanuel, teve então a oportunidade de trazer muito mais informações, um campo vasto de informações a respeito desse processo de evolução, desse processo, desse mecanismo de escolha em que o espírito
essa oportunidade na erradicidade. Então diz ali André Luiz, a gente vai citar as obras, que são várias obras que ele coloca aí, né? Esses esclarecimentos, mas ele nos fala, de um modo geral, que o espírito, à medida de um certo padrão de evolução, ele tem sim o direito de escolha de algumas das suas provas. Então, se a gente analisar o processo de evolução do nosso planeta, uma boa parte aí teve direito a essa escolha. Em bastante situações da sua vida, da sua experiência terrena. Só que o Espírito André Luiz, ele esclarece que esse benefício que Deus nos concede, essa oportunidade que Ele nos concede, é traduzida em responsabilidade pelo ato que comete. Então, à medida em que nós vamos exercitando as nossas atitudes no processo reencarnatório, vamos contraindo com isso, né, a parte correspondente da ação e reação. Então, tudo aquilo que fazemos tem um peso, ou bom ou mal. Então, toda ação boa, colheremos coisas boas. Toda ação ruim, colheremos coisas ruins. Fica bem sucinto entender isso. Só que o mecanismo, esse processo, ele é muito maior dentro da dinâmica da reencarnação. Porque não está envolvido somente a nós, como espíritos. Nós somos individualidades que, para o exercício e o testemunho desse crescimento moral, depende de uma série de fatores, de uma série de outros espíritos que estão envolvidos nessa caminhada, da qual nós, nas etapas anteriores, que também fizemos parte nas atitudes certas ou erradas, e ali geramos necessidades ou benefícios. Então, o processo da caminhada evolutiva, através da reencarnação, é um mecanismo em que, além de causa e efeito, interage conosco em todos os instantes dessa caminhada. Esse é o atributo da responsabilidade a que Deus nos confia, a fim de que passemos a agir com mais interação, com mais atenção, mais perspicácia, a fim de que as nossas atitudes estejam sempre voltadas ao bem, para ser uma semeadura boa. Então, dentro dessa caminhada evolutiva, tem os irmãos, da qual nós nos comprometemos em etapas transatas, em reencarnações pregressas, da qual fazem parte da nossa caminhada evolutiva, nos tempos presentes. André Luiz, ele coloca a situação muito bem definida, até porque para não incidirmos na questão do determinismo. Algumas coisas dentro desse planejamento e do processo reencarnatório são pré-determinadas, sim, por escolha. Agora, o determinismo, como vislumbra essa lei, seria transformarmos-nos
conduzidos por um mecanismo de lei, da qual nós não teríamos a menor participação, não teríamos a menor impulso de escolha. Se não temos um impulso de escolha ou o direito dessa escolha, também não é justo termos o resultado ou a colheita. E não é o que acontece. Deus nos dá exatamente essa condição de liberdade, que é o livre-arbítrio, a fim de que cada resultado daquela ação que cometemos venha se reverter favorável ou não na nossa caminhada evolutiva. Então, quando dizemos que algumas coisas são predeterminadas, são tipos daquele raciocínio. Eu fiz mal a um companheiro, e chega lá na erradicidade, estamos nós, lá com plena clareza de sentimentos, temos a liberdade de chegar ali, de acertarmos uma reencarnação no âmbito familiar, seja como marido e mulher, seja como pai e filhos, seja como companheiros no mesmo lar. Ou próximos, ou numa condição de trabalho, ou numa... Então, quando a doutrina espírita nos fala que nada é por acaso, é exatamente em função dessa questão, que as pessoas estão, assim como disse o Chico, num dos seus raciocínios lógicos, ele diz que as pessoas estão onde estão pela necessidade que construíram anteriormente. Então, aí nós nos questionamos, mas o que a gente escolhe quando sai de lá? Estão determinados todos os nossos dias, tudo aquilo certinho? Não. Esse é o determinismo. Algumas coisas são determinadas, sim. Vamos escolher o quê? O lugar onde nós vamos nascer, ou seja, a situação, a questão social, por exemplo, por necessidades construídas lá atrás, em outras reencarnações. Para quê? Que efeito isso causará em nós? Por exemplo, se eu nasço num meio social difícil, dificuldade, nada contra as favelas e nem colocando de uma forma pejorativa sobre quem nasce lá. Mas num lugar onde o berço cultural é inferior, onde a condição social de vida do ser é mais difícil pela questão financeira, pela questão moral, então são maiores os desafios. Então o espírito, por necessidade, ele vai nascer dentro daquele âmbito social para que ele resista à influência do meio e que possa ali resistir também às suas tendências. Porque já que ele quer se vencer aquilo que ele tem por necessidade, construído lá atrás, lembram-se sempre disso, é porque ele quer vencer esse obstáculo. Então ele se coloca diante da lei, de crescimento, de valores, de testemunho, que é sempre assim. As reencarnações são sempre programadas de modo que nós tenhamos uma ascensão moral sobre aqueles nossos erros anteriores. Então, quando a criatura se coloca numa condição dessa, é porque ela quer vencer a sua condição anterior. Então, é uma necessidade. Ela vencerá? Não sei. Vai depender do quê? Do empenho, da resignação, da boa vontade. Então, todos nós somos colocados a esse desafio
todos nós, se nós imaginarmos que a condição difícil nascer dentro de uma favela é tão ou semelhante a nascer num lar difícil, onde marido e mulher vivem em intrigas, os filhos, os seus problemas, ou na drogadição, ou em outras situações, né? Quem tem filhos envolvidos na droga, por exemplo, é um desafio grandioso. É uma enfermidade moral que o espírito carrega de encarnações. E quando a gente fala em drogas, a gente está falando em todos os patamares. Fumo, bebida, que o álcool é uma das drogas mais potentes e mais difíceis de ser controladas. As pessoas têm um grande equívoco, um grande engano de achar que o crack, a cocaína, a maconha seja a etapa mais difícil de ser vencida. Não. Pega-se a criatura, coloca-se em um ano num reformatório desses aí, que faz tratamento psíquico, químico, e ele sai recuperado. Quando ele volta para o habitat dele, que o companheiro que não teve o mesmo tratamento está com ele, ele vai estimular, só uma carreirinha aí, não vai ter problema. E ele se retrai, não, essa etapa eu já venci. Então ele se considera ileso. E o companheiro vai na miséria, não, então tá bom, vamos tomar uma cervejinha. E o álcool desinibe a pessoa. Se ele está preso, está aos conceitos, ele se entrega ali. E depois do álcool, o resto é fácil. Por isso que ele não sai das drogas, entre aspas, que não é só o efeito desses tóxicos que a gente citou, mas sim de algo até que a gente acha inofensivo. Então, tudo isso que o espírito experimenta na reencarnação é para benefício dele, para, através do ânimo, da resignação, ele vencer as suas dificuldades. O casamento difícil, da mesma forma. Às vezes, dentro do lar, tem um filho que, numa reencarnação passada, fizeram parte do triângulo amoroso. E Deus é tão misericordioso que permite o esquecimento de toda essa história construída lá atrás, para que, através de um novo conceito de amor entre pai e filhos, mãe e filho, para que se estabeleça a harmonia e a oportunidade do crescimento moral. Só que, por vezes, a influência daquilo que vivenciamos no passado vem à tona. E o ciúme impera dentro do lar, as brigas, até a destruição da família. Os problemas, então, não são de hoje. Eles existem. Então, nós temos que criar mecanismos, acabamos criando mecanismos, para vencer essas etapas difíceis em nossas vidas. Porque todos nós, indistintamente, os temos. Todos nós temos essas questões que nos aquilatam, que nos medem a capacidade de vencer os nossos desafios a todos os instantes de nossas vidas. Por isso que muitas das vezes nós, para buscar um refúgio ou algo que nos dê
condição melhor para vencer isso, buscamos as religiões. Elas existem em nossas vidas para nos dar conceitos e renovações de valores para vencer essas dificuldades. E o Espiritismo está aí, pegando carona, porque ele faz parte da vida das pessoas, de muitas pessoas que frequentam o Espiritismo, como aquela religião que pode me falar por que eu estou passando isso. As outras não se submetem a isso, mas a nossa, as pessoas acham que é assim que funciona. Aí eu vou lá na casa espírita para ver se o médium lá me fala por que eu estou passando isso, por que eu estou experimentando isso. Deve ser alguma coisa do passado. Então ele imagina assim, que aqui ele vai encontrar a resposta para o problema que ele está vivenciando. Mas o Espiritismo não está para isso. O Espiritismo está para levar consolo, conforto e forças através da renovação de conceitos e de valores, a criatura vencer aquele obstáculo. Porque não é importante saber. É importante saber que o filho que está dentro da minha casa, que vive em conflito comigo, como pai e filhos ali, numa situação difícil, não interessa saber se há 400, 500, 600 anos, 1 milênio atrás, ele foi o cara que duelou comigo e até hoje a gente não consegue vencer esse ódio um ao outro. Não interessa. Para quê? Que benefício traria isso à criatura saber que o inimigo do passado está presente na minha vida hoje? O Espiritismo não está para isso. O Espiritismo está para mostrar a lei que Jesus promulgou na Terra, tentando implantar no coração dos homens um sentimento que venceria toda e qualquer dificuldade desse tipo. Por isso, ele simplificou todos os mandamentos, todas as leis, tudo aquilo que fora dito pelos profetas em apenas 2 condições. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque é Ele, como Pai misericordioso, que nos concede todas essas oportunidades de crescimento de valores, através da experiência da reencarnação. E amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo indistintamente, seja o próximo meu filho, minha esposa, meu irmão, minha tia, os entes queridos da família, o vizinho, aquele que trabalha comigo na mesma empresa, aquele que está na mesma caminhada, no centro espírita ou qualquer outro lugar. Todo o semelhante terá que ser digno de um amor sublime. Porque um amor semelhante àquele que eu tenho por mim. Porque ninguém se detesta, por piores defeitos que reconheça. A gente sempre se ama. Sempre quer o melhor para nós. No dia que a gente agir com essa intenção, com esses valores, amando o semelhante, da mesma proporção como nós realmente nos amamos, tudo será mais simples, tudo será melhor. Por quê? Porque é a experiência de troca de benefícios sem exigências. Vou amar o semelhante porque ele é meu semelhante. Então, esse amor sublime que vamos depositar a esse semelhante, certamente será recíproco, porque a gente tem sempre aquela coisa, né? Eu vou amá-lo e ele não, né? Eu não preciso me preocupar, porque na hora que todos agirem dessa forma, eu vou amá-lo e certamente ele estará me amando, não me desejando mal. Então, por que que o mundo muitas vezes está parecendo que a lei não está em exercício? Porque o homem ainda vislumbra a condição material da experiência reencarnatória. Porque ele
num negócio, ele não vai pensar nesse amor que ele tem que ter pelo semelhante, ele vai querer uma vantagem sobre ele. Já deixou de existir amor. O mal sequer que eu deseje a ele, que eu cometa a ele, já está faltando amor. Porque o mal, ele só está presente naquele que está desprovido de amor. Então, não é Deus que permite que o mal reencarne na terra. O mal é consequência daquele que ainda o tem dentro de si. Então, toda vez que numa ação entre as pessoas, um quer levar vantagem sobre o outro, sobre algum pretexto ou alguma forma, essa parcela, essa porção, é porque faltou amor. Então, naturalmente, quando o homem se descobrir dentro da religião, através da renovação dos seus conceitos, que o amor promulgado por Jesus é exatamente esse, é aquele exercício que você faz com o teu semelhante, sempre tentando fazer a ele o melhor que está dentro de você. Então, a partir do momento que isso acontece, passam a renovação interior, aquele que executa, uma condição melhor, uma condição sublime, uma condição de colheita melhor. Então, a sua trajetória passa a ser suavizada. Por que as pessoas, quando buscam a religião, quando estão aflitas, estão com problemas, sentem que as suas vidas passam a ter uma mudança? E acabam levando para as pessoas: olha, você está com problema, vamos lá na casa espírita, eu fui lá, foi tão bom para mim. As pessoas falam exatamente assim. Por quê? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Lá ele recebeu uma injeção de criaturas que estão entusiasmadas por esse amor de Jesus. Acolhendo, orientando na melhor forma, mostrando uma outra condição de vida para a criatura, com menos interesses materiais e com mais crescimento moral. Então ela passa a ficar envolvida por aquilo, e aquela atmosfera que já está construída, seja na igreja, seja num templo, seja na casa espírita, aquela atmosfera atinge a criatura e renova. Então ela sai de lá suave, sutil, ela sai de lá se sentindo sublime. Mudou muito a pessoa? Não mudou. Foi só aquele impacto, aquele início de transformação. E essa sensação maravilhosa que a gente recebe quando está num lugar desse, que é o convite para de novo voltar. E é assim que se processa isso. Então, a cada vez que a gente tem uma dificuldade, vem aquela sensação: puxa, eu fui lá, foi tão bom para mim. Aí você começa a receber valores, palavras, conceitos que vão renovando o nosso pensamento e a nossa inteligência. Então a gente vai assimilando aquilo gradativamente. E de repente a gente se fortalece, sem saber por quê, sem perceber até como. Mas por quê? O que houve? Foi a nossa persistência, a nossa resignação nessa transformação moral é que nos renova os conceitos. A fé é exatamente isso. É a consciência que a criatura tem que a cada instante de fortalecimento ela pode vencer os seus obstáculos. Isso é a fé. Que a gente conquista, que a gente cria a cada renovação, a cada colheita boa que a gente tem dos frutos que já estamos plantando renovados. Isso é a fé que vai nos consolidando. E ela não precisa ser exagerada, não, para fazer essa transformação toda em nós. Jesus a simbolizou como um grão de mostarda, menor do que uma cabeça de alfinete. Ele falou:
dia que nós tivéssemos uma fé daquele tamanho, seria suficiente para transformar o mundo. Exagerou? Não. Porque é exatamente isso. Porque essa renovação interior que a gente vai gradativamente acolhendo em nós, transformando-nos a cada dia, é que vai nos fortalecendo e nos ajudando a fortalecer aos outros. Essa experiência de troca de amor, ela passa a ser interessante, porque é algo que você faz e quanto mais você faz, mais você quer fazer, porque você também recebe benefícios disso. A lei que nos, entre aspas, que nos pune, que nos cobra, ela passa a ser menos intensa, menos dolorosa, porque a gente tem mais ajuda de todos os lados, seja do campo físico como do campo espiritual. Então, passamos a ter uma vida menos sofrida. Mudou o sofrimento? Não. Às vezes não muda a enfermidade que estamos experimentando, mas o ânimo é outro. Pega uma pessoa enferma, convalescendo numa cama de uma enfermidade, desanimada, ela está entregue. Pega uma outra com a mesma enfermidade, mas que acredita fielmente que aquilo é um instante que será passageiro, que é uma renovação, ela vive completamente diferente. São valores, são pesos diferentes. Então, é isso que nos transforma a cada dia. É essa renovação interior que fazemos, que conquistamos através da nossa atitude no bem, da nossa ação para o nosso semelhante, lembrando sempre que aquele semelhante que está caminhando ao nosso lado não está por acaso. A gente olha assim para o lado e fala assim, devo dever alguma coisa para você, então já vou fazendo logo, vou pagando logo. Passamos a ter atitudes assim. Por que exigir do companheiro? Por que levar vantagem dele? Por que humilhá-lo? Por que fazê-lo sofrer? Se o amor em questão que Jesus promulgou é amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não quero que ele faça isso para mim, se eu quero o melhor para mim, se eu quero alegria para mim, se eu quero felicidade para mim, por que eu farei isso com o meu semelhante? Estamos escrevendo uma nova história. A reencarnação é isso, uma história a cada dia. Cada passo transformando o seguinte. A lei de causa e efeito é exatamente isso. Que todos indistintamente, os profetas, as religiões antigas, as religiões atuais, nos informaram sobre isso. Paulo de Tarso, na época de Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se a gente semeia abacaxi, a colheita é abacaxi. Né? Então, está aí, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé humana, a renovação dos valores que nós conquistamos em nossas vidas. É só abrirmos o nosso coração, o nosso pensamento para essas verdades. Até testemunhando por Jesus. Conhecereis a liberdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer se libertar do teu sofrimento, das tuas angústias? Não espere fórmulas mirabolantes, nem milagres de nenhum lugar. Construa você mesmo. Faça o teu amanhã nascer mais belo.
da paz de Jesus.